Boa noite a todos, amados irmãos em Cristo Jesus, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Antes de mais nada, tenho que primeiro expressar a nossa saudade de cada um dos irmãos, né? O nosso coração se alegra em poder estar com os irmãos nesta noite. Trago um abraço de todos os amados irmãos ali de Itupeva, para todos os amados irmãos aqui do Eloy Chaves, e somos o mesmo corpo. E é tão bom poder rever alguns irmãos, né? Não podemos estar todos juntos, mas logo estaremos todos juntos. Logo estaremos todos juntos. E são tantas coisas que têm acontecido, né? Nesse período de preparação da igreja para se encontrar com o Senhor nos ares. Eu tenho que dizer isso porque logo que cheguei, né, conversando rapidamente com o pastor Ricardo, né, eu comentei com ele, né, disse para ele: lembra-se que já quando tivemos a oportunidade de estarmos aqui em alguns estudos, nós falamos dos sinais desde 2013 para cá, e este na verdade é um dos que está preparando a igreja para a volta do Senhor. Fora isso, são tantas coisas, irmãos, que o Senhor tem nos mostrado, que o Senhor que o Senhor está abrindo os nossos olhos em relação à sua palavra, em relação à sua promessa. Por isso, eu quero pedir aos amados irmãos para abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 15. Nós vamos ler até o versículo 18, e depois nós vamos ler o capítulo 5. Seremos breve, dentro da medida do possível, né? Os irmãos sabem, né? Já acostumado, às vezes a gente tinha costume de trazer algumas palavras mais longas, mas hoje serei bem breve. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 18, amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Quero orar brevemente com os irmãos. Maravilhoso, querido e poderoso Deus, obrigado por este momento na tua presença, pelo momento de louvor, de adoração. Obrigado, ó Deus eterno, pela vida de cada um que está acompanhando aqui, no seu lar e na sua casa. Que a tua misericórdia, que a tua compaixão, que o teu poder venha alcançar a cada um dos nossos amados irmãos, a cada um dos ouvintes, ó Deus, a cada um daqueles que estão assistindo. Alcança-os com a tua misericórdia, Senhor, curando, renovando, restaurando, ó Deus eterno, dando forças, ânimo, ó Pai querido, Pai amado, através do poder do Teu Santo Espírito, na vida de cada um, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor venha operar poderosamente na Tua igreja e através da Tua igreja, para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis, antes da Tua volta, antes do Teu retorno, Senhor. É o que nós clamamos a Ti, Pai, e agora continua a falar conosco, porque o Senhor já tem falado através do louvor, através da adoração. Continua a falar conosco agora também através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Esta é uma palavra, irmãos, de consolo, é uma palavra de ânimo. O último versículo que lemos, o versículo 18 diz: portanto, consolem
uns aos outros com esta palavra. Nós estamos vivendo dias onde, infelizmente, o número de suicídios, o número de depressão, de pessoas depressivas, estão aumentando assim assustadoramente, está aumentando demais. E tudo isso que está acontecendo é sim uma preparação, é sim um prefácio, um prenúncio da volta do Senhor para resgatar a sua igreja, e isto é verdade. E então, neste momento, é um momento ao qual a igreja tem que ser incendiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que fazer queimar cada vez mais no nosso coração o desejo e a vontade de alcançar o maior número de pessoas possíveis, sabendo que cada momento de expectativa, sabendo que cada dia que passa estamos mais próximos da vinda do Senhor. Aqui no capítulo 5 ele continua, mas ele dá um outro aspecto da volta do Senhor, quando ele diz: irmãos, ao que se refere a tempos e épocas, cronos e kairos, não há necessidade que eu lhe escreva. Irmãos, nós não temos tempo para isso, mas essa referência de Paulo é uma referência ao que foi dito pela boca do Senhor Jesus aos seus apóstolos ali em Atos, no capítulo 1, no versículo 7, e também é uma referência de Gênesis, capítulo 1, versículo 14, onde Deus já estabeleceu tempos, que é em relação a nós, e época, que é em relação ao plano que Ele tem já delineado, preparado, mesmo antes da fundação do mundo. E Ele diz que nós já sabemos que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E Ele continua dizendo: quando andarem dizendo sobre paz e segurança, sobrevirá sobre eles repentina destruição. Não está falando sobre nós, está falando sobre eles, sobre aqueles que ficarão no mundo. Mas ele diz: mas sobre vós, irmãos, isso não vai alcançar, porque nós não estamos nas trevas. Versículo 4, para que esse dia nos apanhe de surpresa, como ladrão, porque nós somos filhos da luz, e não filhos das trevas, somos filhos do dia, e não da noite. E aí ele diz no versículo 6: assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, possamos vigiar e sermos sóbrios. Irmão, esse é o tempo realmente de vigiar, esse é o tempo de despertar. Como Paulo diz em uma outra carta, ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te, a luz de Cristo te esclarecerá. Esse é o momento, irmãos, de verdadeiramente não somente buscarmos mais e mais a palavra do Senhor, mas também de estarmos atentos em relação à nossa vida espiritual. Nós agora somos o canal que Deus quer usar para alcançar o maior número de pessoas possíveis, através de milagres, através da intercessão, através da intervenção do Senhor através de nós. E aí ele diz: porque nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-se de toda a couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Isso é muito importante, irmãos, é muito importante. Deus não nos destinou para a ira. Assim que o anticristo se levantar, e nós estamos já percebendo uma preparação para a necessidade de um único homem que venha resolver todos esses problemas que estão acontecendo, a igreja vai ser tirada daqui, arrancada daqui. Esse é o termo, harpazo, arrancado, sem a nossa intervenção. Não é pela nossa força, poder ou vontade. O arrebatamento vai te pegar de surpresa, irmão, onde você estiver, lá na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, o arrebatamento vai te retirar daqui instantaneamente. E isso vai acontecer logo antes do surgimento do anticristo, porque também em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, diz que o que o impede de se manifestar tem que ser tirado, tem que ser arrancado daqui, e isso vai acontecer.
Mas perceba, eu não vou me deter no aspecto escatológico, irmãos. Eu quero me atentar ao aspecto disciplinar do andar da vida cristã no momento. Porque o arrebatamento vai acontecer. Não tem como impedir. Não tem como impedir. Vai acontecer. Devemos estar preparados para isso. E Paulo diz: aquele que está vivendo a vida cristã não tem que se preocupar quando vai ser, porque ele já está preparado, porque é o Espírito Santo que está em mim, que está em você, que vai transformar o nosso corpo corruptível num corpo incorruptível, a imagem de Cristo Jesus, e seremos levados para sempre para estarmos com o Senhor. Porém ele diz claramente: olha, nós temos que nos revestir da couraça da fé, tomar o capacete da esperança da salvação. É uma figura ali de Efésios, do capítulo 6, ele não está querendo também debater a questão de batalha espiritual, não, irmãos. Ele está falando: olha, temos que estar preparados para qualquer situação. E aí a pergunta de hoje à noite é: como você está passando esse período de pandemia? Como que você está encarando tudo isso? Você está revestido verdadeiramente? A sua mente está com o capacete de salvação? Você está cercado, revestido da couraça da fé, do escudo da fé, como ele diz aqui? Porque isso tem uma conotação, irmãos, de andarmos de modo inabalável. Andar de modo inabalável, andar firme na presença do Senhor, sem deixar se levar por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. É difícil, é lógico que é difícil, não é fácil você muitas vezes ter perdido o trabalho, perdido o emprego, não é fácil muitas vezes você ter tido a sua renda diminuída drasticamente, não é fácil muitas vezes você ver familiares, amigos, parentes enfermos, doentes. Não é fácil tudo isso que a humanidade está passando, não é fácil. Mas Paulo ele diz: olha, nós porém, que somos o dia, temos de andar de maneira sóbria e nos revestir de toda a armadura de Deus, sabendo que estamos sendo preparados para o dia do Senhor, porque nós não somos destinados para o dia da ira. A igreja não vai passar pela ira, a igreja não vai passar pela ira de Deus. Não fomos destinados para a ira do Senhor. E aí ele diz: mas fomos destinados para alcançar a salvação mediante a Cristo Jesus. E aí ele diz que Jesus morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, isso é, morramos, vivamos em união com Ele. Portanto, de novo ele diz: consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Irmãos, esse é o momento verdadeiramente de animarmos uns aos outros. Sabe, você mandar aquela mensagem para o seu irmão, você ajudá-lo em oração, você dar atenção àqueles que são mais fracos na fé, e ele continua, mesmo com este pano de fundo escatológico, porque ele não deixa o pano de fundo escatológico, ele está falando da vinda do Senhor, ele está voltando do arrebatamento, ele está falando do arrebatamento da igreja, da volta do Senhor para os seus, para a sua igreja, não para o mundo, mas para a sua igreja. Mesmo em meio a esse pano de fundo escatológico, ele diz: temos que cuidar uns dos outros. Este é o momento de cuidarmos uns dos outros, de intercedermos uns pelos outros, de verdadeiramente funcionarmos no corpo de Cristo como membros do corpo para edificarmos uns aos outros. E ele continua dizendo, e aí ele diz: olha, também exortamos a vós, irmãos, que ademoestem os que vivem de forma desordenada, aqueles que estão desviados. Está falando dos desviados. Você conhece algum desviado? Conhece alguém que se afastou da igreja? Ele diz: olha, manda uma mensagem para esse camarada, porque o dia está chegando. Um dia ele conheceu a palavra do Senhor, um dia ele esteve no nosso meio. Diga a ele: olha, o Senhor está próximo, anime-o a voltar à presença do Senhor. E ele diz: olha, consolem os desanimados, aqueles que estão tristes. Você conhece algum desanimado? Conhece?
aqueles que estão tristes, aqueles que estão abatidos. Ele diz: olha, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes em tudo. Paciência, irmãos, isso vai acabar, isso vai terminar, isso já está dentro do controle de Deus. Deus não perdeu o controle da situação. Paciência. Perceba que é como se Paulo estivesse escrevendo para os nossos dias, e realmente foi para os nossos dias. Ele diz: então, busque aqueles que estão desviados, fortaleça aqueles que estão desanimando na fé, não deixe de fortalecê-lo, console uns aos outros, né? Tome cuidado com os fracos e sejam pacientes. Tenha cuidado para que ninguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem dos outros. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós. Não apaguem, não entristeçam, não extinguem o Espírito Santo. Não despreze as profecias, examine todas as coisas, né? E retenha o que é bom, abstenha-se de toda forma do mal, porque o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel, Ele que nos chama é fiel, e Ele também vai realizar todas estas coisas em nossas vidas. Então, mesmo em meio a este quadro que se monta de uma maneira escatológica, temos que ter cuidados uns com os outros, temos que ter cuidados com aqueles que estão ao nosso redor, e esse é o momento, irmãos, de alcançarmos o maior número de pessoas, porque, como ele mesmo disse, o dia e a hora ninguém sabe. Mas ele diz, quando você, em Lucas capítulo 21, quando vocês virem todos esses sinais, ergam as vossas cabeças, perto está a vossa redenção, próximo, muito próximo está a nossa redenção. Então, este é o momento de a igreja verdadeiramente se animar, se fortalecer, deixar o Espírito Santo incendiar os nossos corações dia após dia. Quero orar contigo nesse instante. Quero orar para que o Espírito Santo possa incendiar o seu coração, possa abençoar a sua vida. E na área que você se sente fraco, na área que você se sente angustiado, que o Senhor possa te fortalecer, que o Senhor possa te renovar, e se você está forte, o Senhor possa te dar estratégia, para que você possa fortalecer a outros, para que você possa alcançar a outros, para que você possa alcançar os seus familiares, amigos, colegas, vizinhos, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, porque perto, muito perto, está o Senhor a vir buscar a sua igreja. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças. Obrigado, ó Deus eterno, porque por todo esse tempo da nossa vida cristã, estivemos sempre almejando e almejamos ainda a vinda do Senhor, o nosso momento de nos encontrarmos contigo, ó Senhor Jesus, nos ares, o nosso momento da glorificação do nosso corpo físico e natural, o momento, ó Deus eterno, que estaremos deixando essa terra, ó Deus eterno, para estarmos com o Senhor para sempre. Pai querido, nós estamos vendo que tudo o que está acontecendo desde, ó Deus eterno, de alguns anos atrás para cá, os sinais que estão, ó Deus eterno, se acumulando, crescendo, se intensificando, demonstrando, ó Deus, que o Senhor está, ó Deus, despertando a tua igreja, despertando o corpo de Cristo. Ó Deus, esse é o momento, como eu tive a oportunidade, ó Deus, alguns meses atrás, aqui, ó Deus, juntamente com os amados irmãos, juntamente com o pastor Ricardo, de dizer, ó Deus eterno, que se existia um momento de evangelizarmos, de ganharmos almas, de orarmos, de intercedermos, o momento era agora. Continuo dizendo isso, Senhor, porque perto está o Senhor de vir buscar a tua igreja.
Perto está o Senhor de vir buscar o teu povo, ó Deus eterno, porque nós não fomos destinados para a ira, ó Deus eterno, mas em breve o Senhor vem, ó Deus eterno, buscar aqueles que esperam o Senhor, que esperam a tua vinda, esperam a tua manifestação. Mas nós não queremos ir sozinhos, nós queremos ir, ó Deus eterno, queremos estar com o Senhor juntamente com toda a nossa família, com todos os nossos amigos, colegas, vizinhos, conhecidos. Queremos ser então neste momento instrumentos para fortalecer os fracos, instrumentos, ó Deus eterno, para consolar, ó Deus eterno, aqueles que estão, ó Deus eterno, apavorados, temerosos. Queremos ser instrumentos para abençoar aqueles, ó Deus eterno, que perderam alguma coisa. Queremos ser instrumentos para abençoar, para dar, para consolar, para renovar. Estamos aqui para isso, Senhor. Então ajuda a tua igreja, tu que és o cabeça, tu que és o todo-poderoso, tu que és o mesmo ontem, hoje, eternamente, tu que és o alfa e o ômega, o aleph e o tav, tu que és o criador e o sustentador de todo o universo, tu que nos compraste pelo teu sangue, nós que somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Senhor, opera nos nossos corações e no nosso lar e na nossa casa, acende o teu fogo e abençoa, ó Deus eterno, a tua igreja através do teu Santo Espírito. Em tudo louvamos, glorificamos e engrandecemos o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço por esta rica oportunidade, que o Senhor possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus, amém?